Gravando. A cópia destes se nos afigura realmente excessiva, e temos que são a única usança que não se coaduna com o nosso temperamento ordeiro e pacífico de seu natural. Porém, longe de nós qualquer reproche aos administradores de São Paulo, pois sabemos muito bem que aos valerosos paulistas são aprazíveis tais malfeitores e suas artes. São os paulistas gente ardida e avalentoada, e muito afeita às agruras da guerra. Vivem em combates singulares e coletivos, todos armados da cabeça aos pés. Assim, assaz numerosos são os distúrbios por cá, em que, não raro, tombam na arena da luta centenas de milhares de heróis, chamados bandeirantes. Pelo mesmo motivo, São Paulo está dotada de muito aguerrida e vultuosa polícia, que habita palácios brancos de custosa engenharia. A essa polícia compete ainda equilibrar os excessos da riqueza pública, por se não desvalorizar o ouro incontável da nação. E tal diligência emprega nesse afã que por todos os lados devora os dinheiros nacionais, querem paradas e roupagens luzidas, querem ginásticas da recomendável Eugênia, que ainda não tivemos o prazer de conhecermos. Quer finalmente atacando os incautos burgueses que regressam do seu teatro, do seu cinema, ou dão a sua volta de automóvel pelos vergéis amenos que circundam a capital. A essa polícia ainda lhe compete divertir a classe das criadinhas paulistanas. E para seu lustre se diga que o faz com jornaleiro préstimo, em parques construídos ad hoc, tais como o Parque de Dom Pedro II e o Jardim da Luz. E quando o numerário dessa polícia avulta são seus homens enviados para as renhãs longínquas e menos férteis da pátria, para serem devorados por súcias de gigantes antropófagos, que infestam a nossa geografia na inglória tarefa de ruir por terra governos honestos, e de pleno gosto e assentimento geral da população, como se discrimina das urnas e dos ágapes governamentais. Esses mazorqueiros pegam-nos polícias, assam-nos e comem-nos ao jeito alemão, e as ossadas caídas na terra, maninha, são excelente adubo de futuros cafezais. Ainda tão bem organizados, vivem e prosperam os paulistas, na mais perfeita ordem e progresso. Eles não é escasso o tempo para construírem generosos hospitais, atraindo para cá todos os leprosos sul-americanos, mineiros, paraibanos, peruanos, bolivianos, chilenos, paraguaios, que antes de ir morarem nesses lindíssimos leprosários e serem servidos por donas de duvidosa e decadente beldade, sempre donas, animam as estradas do estado e as ruas da capital, em garridas comitivas equestres ou em maratonas soberbas que são o orgulho de nossa raça desportiva, em cujo conspeito pulsa o sangue das heróicas bigas e quadrigas latinas. Porém, senhoras minhas, ainda tanto nos sobra por este grandioso país de doenças e insetos por cuidar. Tudo vai num descalabro sem comedimento. Estamos corroídos pelo morbo e pelo miriápodes. Em breve seremos novamente uma colônia da Inglaterra ou da América do Norte. Por isso, e para a eterna lembrança destes paulistas, que são a única gente útil do país e por isso chamados de locomotivas, nos demos ao trabalho de metrificarmos um dístico em que se encerram os segredos de tanta desgraça. Pouca saúde e muita saúva. Os males do Brasil são. Este dístico é que houvemos por bem escrevermos no livro de visitantes ilustres do Instituto Butantan, quando foi na nossa visita a esse estabelecimento famoso na Europa. Moram os paulistanos em palácios alterosos de 50, 100 e mais andares, a que nas épocas da procriação invadem uma nuvem de mosquitos pernilongos,
de vária espécie, muito ao gosto dos nativos, mordendo os homens e as senhoras com tanta propriedade nos seus distintivos, que não precisam eles e elas das cáusticas urtigas para as massagens de excitação, tal como entre silvícolas é de uso. Os pernilongos se encarregam dessa faina e obram tais milagres que nos bairros miseráveis surge anualmente uma incontável multidão de rapazes e raparigas bulhentos, a que chamamos italianinhos, destinados a alimentarem as fábricas dos áureos pompetados e a servirem escravos o descanso aromático dos cresos. Estes e outros multimilionários é que ergueram em torno da urbe as 12.000 fábricas de seda, e no recesso dela, os famosos cafés maiores do mundo, todos de obra de talha em jacarandá, folhado de oiro, com embutidos de salsas tartarugas. E o palácio do governo é todo de oiro, à feição dos da rainha do Adriático, e em carruagens de prata, forradas de peles finíssimas. O presidente, que mantém muitas esposas, passeia ao cair das tardes, sorrindo com vagar. Passo. De outras e muitas grandezas, vos poderíamos ilustrar, senhoras amazonas, não fora perlongar demasiado esta epístola. Todavia, como afirmar-vos que esta é, por sem dúvida, a mais bela cidade terráquea, muito hemos feito em favor destes homens de prol. Mas cair-nos-iam as faces se ocultáramos no silêncio uma curiosidade original desse povo. Ora, sabereis que a sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. Assim, chegado a essas plagas hospitalares, nós demos ao trabalho de bem nos inteirarmos da etnologia da terra. E dentre muita surpresa e assombro que se nos deparou, por certo não foi das menores tal originalidade linguística. Nas conversas utilizam-se os paulistanos de um linguajar bárbaro e multifário, graço de feição e impuro na vernaculidade, mas que não deixa de ter o seu sabor e força na apóstrofes e também nas vozes do brincar. Destas e daquelas nos inteiramos solícito e nos será grata empresa vô-las ensinarmos aí chegado. Mas se de tal desprezível língua se utilizam na conversação os naturais dessa terra, logo tomam da pena, se despojam de tanta asperidade, e surge o homem latino de Linneu, exprimindo-se numa outra linguagem, muito próxima da virgiliana, nos dizer de um panegirista, meigo idiomas que com imperecível galhardia se intitula Língua de Camões. De tal originalidade e riqueza vos há de ser grato, ter ciência, e mais ainda vos espantareis com saberdes que é grande e quase total maioria, nem essas duas línguas bastam, senão que se enriqueçam do mais litmo italiano, por mais musical e gracioso que por todos os recantos da Ubers é versado. De tudo nos inteiramos satisfatoriamente, graças aos deuses, e muitas horas hemos ganho, discreteando sobre o Z do termo Brasil e a questão do pronome se. Outros sim, hemos adquirido muitos livros bilíngues, chamados burros, e o dicionário Pequeno Larousse. Já estamos em condições de citarmos no original latino muitas frases célebres dos filósofos e os testículos da Bíblia. Enfim, senhora Amazonas, eis de saber ainda
que a esses progressos elusida civilização hão elevado esta grande cidade os seus maiores, também chamados de políticos. Com esse apelativo se designa uma raça refinadíssima de doutores tão desconhecidos de vós que os direis monstros. Monstros são, na verdade, mas na grandiosidade incomparável da audácia, da sapiência, da honestidade e da moral. E, embora algo com os homens se pareçam, originam-se eles dos reais Uirauaçus, e muito pouco têm de humanos. Obedecem todos a um imperador chamado Papai Grande, na gíria familiar, que demora na oceânica cidade do Rio de Janeiro, mais bela do mundo na opinião de todos os estrangeiros poetas e que por meus olhos verifiquei. Finalmente, senhoras amazonas, muito amadas, súbidas asais, hemos sofrido e curtido árduos e constantes pesares, depois que os deveres da nossa posição nos apartaram do império do Mato Virgem. Por cá tudo são delícias e aventuras, porém nenhum gozo teremos e nenhum descanso enquanto não reouvermos o perdido talismã. Hemos por bem repetir, entretanto, que as nossas relações com o Dr. Venceslau são as melhores possíveis, que as negociações estão entabuladas e perfeitamente encaminhadas, e bens poderíeis enviar de antemão as alvíceras que enunciamos atrás. Com pouco o vosso abstêmio, imperador, se contenta, se não puderdes enviar 200 igaras cheias de bagos de cacau, mandai 100, ou mesmo 50. Recebei a bênção do vosso imperador, e mais saúde e fraternidade. Acatai com respeito e obediência essa mal traçadas linhas, e principalmente não vos esqueçais das alvíceras e das polonesas, de que muito hemos mister. Se guarde a vossa Essias, Macunaíma imperador. Passo. Aui, Odoli. Venceslau Pietro Pietra ficara muito doente com a sova e estava todo envolvido em rama de algodão. Passou meses na rede. Macunaíma não podia nem dar passo para conseguir a Muiractã, agora guardada dentro do caramujo, por debaixo do corpo do gigante. Imaginou botar formiga, cupim no chinelo do outro, porque isso traz morte, dizem. Porém, Piaimã tinha pé para trás e não usava chinelo. Macunaíma estava muito contrariado com aquele chove não molhe e passava o dia na rede mastigando beiju, membeca, entre codórios longos de restilo. Nesse tempo, veio pedir pousada na pensão o índio Antônio, santo famoso com a companheira dele, Mãe de Deus. Foi visitar Macunaíma, fez discurso e batizou o herói diante do Deus que havia de vir e tinha forma nem bem de peixe, nem bem de anta. Foi assim que Macunaíma entrou para a religião Caraimô-Nhaga, que estava fazendo furor no sertão da Bahia. Macunaíma aproveitava a espera, se aperfeiçoando nas duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Já sabia nome de tudo. Uma feita era dia da flor, festa inventada para os brasileiros serem caridosos, e tinha tantos mosquitos carapanãs que Macunaíma largou do estudo e foi na cidade refrescar as ideias. Foi e viu um despropósito de coisas. Parava em cada vitrina, examinava dentro dela aquela porção de monstros, tanto que até parecia a Serra do Hererê, onde tudo se refugiou quando a enchente grande inundou o mundo. Macunaíma passeava e encontrou uma cunhatã com uma urupema carregadinha de rosas. A mocinha fez ele parar e botou uma flor na lapela dele falando, custa 1.000 réis. Macunaíma ficou muito contrariado, porque não sabia como era o nome daquele buraco da máquina
roupa onde a cunhatã enfiara a flor. E o buraco chamava batoeira. Imaginou esgarafunchando na memória bem, mas nunca não ouvira mesmo o nome daquele buraco. Quis chamar aquilo de buraco, porém viu logo, confundia com os outros buracos desse mundo e ficou com vergonha da cunhatã. Orifício era a palavra que a gente escrevia, mas, porém, nunca ninguém não falava orifício, não. Depois de pensamentar, não havia meios mesmo de descobrir o nome daquilo e pôs reparo que da rua direita, onde topara com a cunhatã, já tinha ido parar adiante de São Bernardo, passada a moradia de Mestre Cosmo. Então voltou, pagou para a moça e falou de venta inchada. A senhora me arrumou com um dia de judeu. Nunca mais me bote flor neste puito, dona. Macunaíma era desbocado de uma vez. Falaram uma bocagem, muito pouca, muito. A cunhatã não sabia que puito era palavra feia, não, e enquanto o herói voltava aluado com o caso para a pensão. Ficou se rindo, achando graça na palavra, puito, que ela dizia, e repetia gozado, puito, puito. Imaginou que era moda. Então se pôs falando para toda a gente se queriam que ela botasse uma rosa no puito deles. Uns quiseram, outros não quiseram. As outras cunhatãs escutaram a palavra. A empregaram que puito pegou. Ninguém mais não falava em boutonier, por exemplo. Só puito se escutava. Macunaíma ficou de azeite uma semana, sem comer, sem brincar, sem dormir, só porque desejava saber as línguas da terra. Lembrava de perguntar para os outros como era o nome daquele buraco, mas tinha vergonha de irem pensar que ele era ignorante e moita. Afinal, chegou o domingo, pé de cachimbo, que era dia do cruzeiro, feriado novo inventado para os brasileiros descansarem mais. De manhã, teve parada na Moca, no meio-dia, missa campal no Coração de Jesus, às 17, curso e batalha de confete na Avenida Rangel Pestana, e de noite, depois da passeata dos deputados e desocupados pela Rua 15, iam queimar um fogo de artifício no Ipiranga. Então, para esparecer, Macunaíma foi no parque ver os fogos. Passo. Vou pegar por aqui, então. Nem bem saiu da pensão, topou com uma cunhã clara, loiríssima, filhinha da mandioca bem, toda de branco e o chapéu de tucumã vermelho coberto de margaridinhas. Chamava Fraulein e sempre carecia de proteção. Foram juntos e chegaram lá. O parque estava uma boniteza. Tinha tantas máquinas, repuxos misturadas com a máquina luz elétrica, que a gente se encostava um no outro no escuro e as mãos se agarravam para aguentar a admiração. Assim, a dona fez e Macunaíma sussurrou docemente: Mani, filhinha da mandioca. Pois então a alemãzinha, chorando comovida, se virou e perguntou para ele se deixava ela ficar aquela margarida no puito dele. Primeiro o herói ficou muito assarapantado, muito, e quis zangar, porém depois ligou os fatos e percebeu que fora muito inteligente. Macunaíma deu uma grande gargalhada. Mas o caso é que Puito já entrara para as revistas, estudando com muita ciência os idiomas escrito e falado, e já estava mais que assente que pelas leis de catalepse, elipse, síncope, metonímia, metafonia, metátese, prótese, aférese, apócope, rapilogia, etimologia popular, todas essas leis, a palavra botoeira viera a dar em Puito, por meio de uma palavra intermediária, a voz latina,
Rabanitiums, botoeira Rabanitius puito, sendo que Rabanitius, embora não encontrada nos documentos medievais, afirmaram os doutos que na seta existira e fora corrente no sermo vulgares. Nesse momento, um mulato da maior mulataria trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado, explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. No céu escampado da noite não tinha uma nuvem nem capê. A gente enxergava os conhecidos, os pais das árvores, os pais das aves, os pais das caças e os parentes manos, pais, mães, tias, cunhadas, cunhãs, cunhatãs, todas essas estrelas piscando, bem felizes nessa terra sem mal, aonde havia muita saúde e pouca saúva, o firmamento lá. Macunaíma escutava muito agradecido, concordando com a fala comprida que o discursador fazia para ele. Só depois do homem apontar muito e descrever muito é que Macunaíma pôs reparo que o tal de cruzeiro eram aquelas 4 estrelas que ele sabia muito bem serem o pai do Mutum morando no campo do céu. Teve raiva da mentira do mulato e berrou: "Não é não, meus senhores", que o outro discursava, aquelas 4 estrelas rutilantes como lágrimas ardentes, no dizer do sublime poeta, são o sacrossanto e tradicional cruzeiro, que não é não, o símbolo mais não é não, apoiados, fora, mais sublime e maravilhoso da nossa amada pátria é aquele misterioso cruzeiro lucilante que não é não, vedes com não esculhamba, suas 4 claras lantejoulas de prá, não é não, não é não, que os outros gritavam também. Com tanta bulha, afinal, o mulato entrupigaitou e todos os presentes, animados pelo não é não do herói, estavam com muita vontade de fazer um chinfrim. Porém, Macunaíma tremia tão tiririca que nem percebeu. Pulou em riba da estátua e principiou contando a história do pai do Mutum. E era assim: não é não, meus senhores e minhas senhoras, aquelas 4 estrelas lá é o pai do Mutum. Juro que é o pai do Mutum, minha gente, que para no campo vasto do céu. Isso foi no tempo em que os animais já não eram mais homens e sucedeu no grande mato fulano. Era uma vez 2 cunhados que moravam muito longe um do outro. Um chamava Camã Babinque e era catimbozeiro. Uma feita, o cunhado de Camã Babinque entrou no mato por amor de caçar um bocado. Estava fazendo e topou com Paua e Pódoli e seu compadre, o vagalume Camaiuá. E Paui Pódoli era o pai do Mutum. Estava trepado no galho alto da Acapu, descansando. Vai, o cunhado do feiticeiro voltou para a maloca e falou para a companheira dele que tinha topado com Paui Pódoli e seu compadre Camaiuá. E o pai do Mutum com seu compadre, num tempo muito dantes, já foram gente que nem nós mesmos. O homem falou mais que bem que tinha querido matar Paui Pódoli com a sarabatana, porém não alcançara o poleiro alto do pai do Mutum na Acapu. E então pegou na frecha de Pracuba com ponta de taboca e foi pescar carataís. Logo Camã Pabinque chegou na maloca do cunhado e falou:
Mana, o que foi que vosso companheiro falou para você? Então a Mana contou tudo para o feiticeiro e que Pauí Pódoli estava empoleirado na Capu com seu compadre, o vagalume Camaiuá. No outro dia, manhãzinha, Camampabink saiu do papiri dele e achou Pauí Pódoli piando na Capu. Então, o catimbozeiro virou na tocandeira e lhague e foi subindo pelo pau, mas o pai do Mutum, enxergou a formigona e soprou um pio forte. Bateu um ventarrão tamanho que o feiticeiro despencou do pau, caindo nas capituvas da serrapilheira. Então, virou na tacuri, opalá menorzinha, e foi subindo outra vez. Porém, Pauí Pódoli tornou a enxergar a formiga. Soprou e veio um ventinho brisano que sacudiu opalá nas trapoerabas da serrapilheira. Então, Camampabink virou na lava-pés chamada Meg, Pequetitinha, subiu na Acapu, ferrou o pai do Mutum bem no furinho do nariz. Enrolou o corpico e, trazendo o não se diz entre os ferrões, Juque, esguichou ácido fórmico aí. Minha gente, isso Pauí Pódoli abriu num voo esparramado com a dor e espirrou Meg longe. O feiticeiro nem não pôde sair mais do corpo de Meg, do susto que pegou. E ficou mais essa praga da formiguinha lava-pés para nós. Gente, pouca saúde e muita saúva. Os males do Brasil são. Já falei. No outro dia, Pauí Pódoli quis ir morar no céu para não padecer mais com as formigas da nossa terra. Pediu para o compadre vagalume alumiar o caminho na frente com as lanterninhas verdes bem acesas. O vagalume Cunavá, sobrinho do outro, foi na frente alumiando o caminho para Camaiuá e pediu para o mano que fosse na frente alumiando para ele também. O mano pediu para o pai pediu para a mãe pediu para toda a geração. O chefe de polícia e o inspetor do quarteirão e muitos, uma nuvem de vagalumes foram alumiando o caminho uns para os outros. Gostaram de lá e sempre uns atrás dos outros, nunca mais voltaram do campo vasto do céu. É aquele caminho de luz que daqui se enxerga atravessando o espaço. Pauí Pódoli então avoou para o céu e ficou lá. Minha gente, aquelas 4 estrelas não é cruzeiro. Que cruzeiro nada. É o pai do Mutum. É o pai do Mutum. Minha gente, é o pai do Mutum. Pauí Pódoli que para no campo vasto do céu. Tem mais não. Macunaíma parou fatigado. Então se ergueu do povaréu um murmurejo longo de felicidade, fazendo relumear mais ainda as gentes, os pais dos pássaros, os pais dos peixes, os pais dos insetos, os pais das árvores, todos esses conhecidos que param no campo do céu. E era imenso o contentamento daquela paulistanada, mandando olhos de assombro para as gentes, para todos esses pais dos vivos brilhando, morando no céu. E todos esses assombros de primeiro foram gente depois, foram os assombros misteriosos que fizeram nascer todos os seres vivos, e agora são as estrelinhas do céu. O povo se retirou comovido, feliz, no coração cheio de explicações e cheio das estrelas vivas. Ninguém não se amolava mais, nem com o dia do cruzeiro, nem com as máquinas repuxos misturadas com a máquina luz elétrica. Foram para casa botar pelego por debaixo do lençol, porque por terem brincado com fogo aquela noite,
na certa que iam mijar na cama. Foram todos dormir e a escuridão se fez. Passo. Ah, tinha um parágrafo. Macunaíma parada em riva. Pode? Macunaíma parada em riva da estátua, ficara sozinho ali. Também estava comovido, olhou para a altura. Que cruzeiro que cruzeiro nada. Era Pauí Podole, se percebia bem daqui. E Pauí Podole estava rindo para ele, agradecendo. De repente, piou comprido, parecendo trem de ferro. Não era trem, era piado e o sopro. Apagou todas as luzes do parque. Então, o pai do Mutum mexeu uma asa mansadamente, se despedindo do herói. Macunaíma ia agradecer. Porém, o pássaro, erguendo a poeira da neblina, largou numa carreira esparramada pelo campo vasto do céu. A velha Seiúce, né? No outro dia, o herói acordou muito constipado. Era porque, apesar do calorão da noite, ele dormira de roupa com medo da caruviana, que pega indivíduos dormindo nu. Mas estava muito granjento com o sucesso do discurso da véspera. Esperou impaciente os 15 dias da doença, resolvido a contar mais casos para o povo. Porém, quando se sentiu bom, era manhãzinha. E quem conta história de cria rabo de cutia. Quem conta história de dia, cria rabo de cutia. Por isso, convidou os manos para caçar. Fizeram. Quando chegaram ao Bosque da Saúde, o herói murmurou: aqui serve. Dispôs os manos, mas nas esperas, botou fogo no bosque e ficou também amoitado, esperando que saísse algum veado mateiro para ele caçar. Porém, não tinha nenhum veado lá, e quando queimada acabou, Jacaré saiu. Porém, nem veado mateiro, nem veado catingueiro saíram, só 2 ratos chamuscados. Então o herói caçou os ratos chamuscados, comeu-os e, sem chamar os manos, voltou para a pensão. Lá, chegando, ajuntou os vizinhos, criados, a patroa, cunhãs, datilógrafos, estudantes, empregados públicos, muitos empregados públicos, todos esses vizinhos, e contou para eles que tinha ido caçar na feira do Aroucho e matara 2 mateiros. Não, eram veados, mateiro não. 2 veados catingueiros que comi com os manos. Até vinha trazendo um naco para vocês, mas, porém, escorreguei na esquina, caí, derrubei o embrulho e o cachorro comeu. Toda a gente se sarapantou com o sucedido e desconfiaram do herói. Quando Manapê e Jinguê voltaram, os vizinhos foram perguntar para eles se era verdade que Macunaíma caçara 2 catingueiros na feira do Aroucho. Os manos ficaram muito enquisilhados, porque não sabiam mentir, e exclamaram, irritadíssimo: mas que catingueiros esses? O herói nunca matou veado. Não tinha nenhum veado na caçada, não. Gato miador, pouco caçador, gente. Em vez, foram 2 ratos chamuscados, que Macunaíma pegou e comeu. Então, os vizinhos perceberam que tudo era mentira do herói. Tiveram raiva e entraram no quarto dele para tomar satisfação. Macunaíma estava tocando numa flautinha feita de canudo de mamão. Parou o sopro, aparou o bocal da flautinha e se admirou muito sossegado.
Para que essa gentama no meu quarto agora? Faz mal para a saúde, gente. Todos perguntaram para ele. O que foi mesmo que você caçou, herói? 2 veados mateiros. Então, os criados, as cunhãs, estudantes, empregados públicos, todos esses vizinhos principiaram rindo dele. Macunaíma, sempre aparando o bocal da flautinha, a patroa, cruzando os braços, ralhou assim. Mas meus cuidados, para que você fala? Que foram 2 veados em vez foram 2 ratos chamuscados. Macunaíma parou assim os olhos nela e secundou. Eu menti. Todos os vizinhos ficaram com a cara de André. E cada um foi saindo na maciota. E André era um vizinho que andava sempre encalistrado. Manapé e Jinguê se olharam, com inveja da inteligência do mano. Manapé indo falar para ele. Mas para que você mentiu, herói? Não foi por querer, não. Quis contar o que tinha sucedido para a gente. E quando reparei, estava mentindo. Jogou a flautinha fora, pegou o ganzá, pigarreou e descantou. Descantou a tarde inteirinha. Uma moda tão sorumbática, mas tão sorumbática que os olhos dele choravam a cada estrofe. Parou porque os soluços não deixaram mais continuar. Largou o ganzá. Lá fora, a vista era uma tristura de entardecer. Dentro da cerração, Macunaíma sentiu-se desinfeliz e teve saudades de si, a inesquecível. Chamou os manos para se consolarem todos juntos. Manapé e Jinguê sentaram junto dele na cama e os 3 falaram longamente da mãe do mato. E, espalhando a saudade, falaram dos matos e cobertos cerrações, deuses e barrancas traiçoeiras do Uraricoera. Lá que eles tinham nascido e se rido pela primeira vez nos macurus, encostados nas maquiras, que lá do limpo, do mocambo, os guiras cantavam. E o que não dava o dia eram para mais 500 as famílias dos guirás. Perto de 15 vezes 1000 espécies de animais assombravam o mato de tantos milhões de paus, que não tinham mais conta. Uma feita, um branco trouxera da terra dos ingleses, dentro de um sapicá gótico, a constipação que fazia agora Macunaíma tanto chorar de saudade. E a constipação tinha ido morar no antro das formigas mucumbas, muito pretas, na escureza. O calor se amaciava como saindo das águas. Para trabalhar, se cantava. Nossa mãe ficara virada numa coxilha, mansa no lugar chamado Pai da Tocandeira. Ai, que preguiça! E os 3 manos perceberam pertinho o murmurejo do Iracuera. Oh, como era bom por lá! Oh, o herói se atirou para trás, chorando, largado na cama. Quando a vontade de chorar parou, Macunaíma afastou os mosquitos e quis espairecer. Se lembrou de ofender a mãe do gigante com uma bocagem novinha vinda da Austrália. Virou o Jinguê na máquina telefone. Porém, o humano ainda estava muito confundido com o caso da mentira do herói e não houve meio de ligar. O aparelho tinha defeito, então Macunaíma fumou fava de paricá para ter sonhos gostosos e adormeceu bem. No outro dia,
No outro dia, lembrou que precisava se vingar dos manos e resolveu passar um pealo neles. Levantou madrugadinha e foi esconder no quarto da patroa. Brincou para fazer tempo. Depois voltou falando afobado para os manos. Oi, manos, achei rastro fresco de tapi bem na frente da bolsa de mercadorias. Que me diz, perdiz? Pois é, quem que havia de dizer? Ninguém ainda não matara tapi na cidade. Os manos sarapantaram e foram com Macunaíma caçar o bicho. Chegaram lá, principiaram, procurando o rastro, e aquele mundão de gente, comerciantes, revendedores, baixistas, matarrazos, vendo os 3 manos curvados por asfalto, procurando, principiaram, campeando também. Todo aquele mundão para a gente. Procuraram. Você achou? Nem eles. Então perguntaram para Macunaíma: onde que você achou rastro de tapi? Aqui não tem rastro nenhum, não. Macunaíma não parava de campear, falando sempre. Tetapê, zonanei, permoneite, eis, etene, netaine. Os manos, regatões, zangões, tequetés, madalenas e hungareses recomeçavam procurando o rastro, quando cansavam e paravam para perguntar. Macunaíma, campeando, sempre secundava. Tetapê, zonanei, pemoneitei, zenate, netaite. E todo aquele mundão de gente procurando era já perto da noite, quando pararam, descaroçados. Então Macunaíma se desculpou. Tetapê, zonanei, pemô. Não deixaram nem que ele acabasse, todos perguntando o que significava aquela frase. Macunaíma respondeu: sei não. Aprendi essas palavras quando era pequeno lá em casa. E todos se queimaram muito. Macunaíma afastou, disfarçado, falando. Calma, gente. Tetapê, Não falei que tem rastro de tapi, não. Falei que tinha, agora não tem mais. Foi pior. Um dos comerciantes se zangou de verdade e o repórter que estava ao pé dele, vendo o outro zangado, zangou também por demais. Isso não vai assim não. Pois então a gente vive trabucando para ganhar o pão nosso e um indivíduo tira a gente o dia inteiro do trabalho só para campear rastro de tapi? Mas eu não pedi para ninguém procurar rastro, moço. Me desculpe. Meus manos, Mapê e Jingue, é que andaram pedindo. Eu não, culpa deles. Então o povo, que já estava todo zangado, virou contra Manapê e contra Jingue. Já todos, e eram muitos, estavam com vontade de armar uma briga. Então, um estudante subiu na capota de um alto e fez discurso contra Manapê e contra Jiguê. O povo estava ficando zangadíssimo. Meus senhores, a vida de um grande centro urbano como São Paulo já obriga a uma intensidade tal de trabalho que não permite-se mais, dentro da magnífica entrosagem do seu progresso, sequer a passagem momentânea de seres inócuos. Ergamo-nos todos, você contra os miasmas deletérios que conspurcam o nosso organismo social. E já que o governo cerra os olhos e dilapida os cofres da nação,
sejamos nós mesmos os justiceiros. Lincha, lincha! O povo principiou gritando. Que lincha nada, exclamou Macunaíma, tomando as dores pelos manos. E todos se viraram contra ele outra vez. E agora já estavam zangadíssimos. O estudante continuava para si. E quando o trabalho honesto do povo é perturbado por um desconhecido, o quê? Quem que é desconhecido? Berrou Macunaíma, desesperado com ofensa. Você. Não sou. Tá aí. Ora, vá desarmar Jacu com alpiste, moço. Desconhecida é a senhora, vossa mãe. Ouviu? E virando para o povo. O que vocês estão pensando, hein? Não tenho medo, não. Nem de nenhum dos 2.000, nem dos de 10.000. E daqui a pouco eu arrasto tudo isto aqui. Uma Madalena, que estava na frente do herói, virou para o comerciante atrás dele e zangou. Não bolina, sem vergonha. O herói estava cego de raiva. Pensou que era com ele. E que não bolina. Agora, não estou bolinando ninguém, sua lambisgoia. Lincha o bolina, pau nele, pois venham cafajestes. Paramos aí? Já faltam 7:55 já. Pois venham cafajestes. Venham cafajestes. Muito bom, muito bom. Marcar isso aqui. É interessante, né? Porque assim, dá para dizer que é uma segunda parte, talvez, né? Assim, da carta em diante, né? E ele fica muito assim em São Paulo. E aí eu me sinto que nem quando a gente lê o Quarto de Despejo, que ele pega umas coisas de São Paulo, assim, que são realmente muito paulistanas. Só que há 100 anos atrás, né? Isso que é interessante, né? Só que é atualíssimo. A gente se identifica agora, né? Uhum. De anos atrás, né? Bacana. E está no mudo, Isilda. Eu falei que a gente começa mesmo a se questionar. Quando foi escrito isso aí mesmo? Pois é. E aí adorei que ele passou pela Moca. Até eu vi a Pâmela dando risadinha quando ela... Mas é interessante, né? Porque quem é de São Paulo sabe que é tudo ali, né? Na redondeza, Moca, Rangel Pestana. Rangel Pestana. Né? Depois foi no Bosque da Saúde, eu morei no Bosque da Saúde. Eu morei na Moca, né? Então... Eu vivi a vida inteira na Moca, estudei no Rangel Pestana. Falei, como eu encontrei com ele por lá? Não é? E o Largo do Aroucho, né? Largo do Aroucho. E esse último parágrafo, né, quase o último, que fala que São Paulo é terra de gente trabalhadeira, né, que trabalha por demais, não pode parar por conta de gente, né, e nós, né? Então é bem isso, né, São Paulo não para, né, é isso. Tá no mudo, Mara. Ixi, acho que ela não... O Mara, tá no mudo. Achei interessante essa parte que ele caminha pela cidade, né? Então, toda a narrativa é na parte de fora, né? E ele trabalha com a ideia também, eu acho que cabe aqui nessa questão política, né? Então, ele fala o nome, por exemplo, do Matarazzo, né, que é um dos grandes nomes, né, da elite, né, desde sempre. Não precisa nem morar lá em São Paulo, né, aí no estado de vocês, para saber, né, da influência que os Matarazzos têm, né, com a cidade.
Então, ele traz isso aqui, né? É uma coisa incrível isso, né? Muito interessante mesmo. A gente vai lendo, vai pensando A outra coisa interessante é a questão do... Aqui que ele coloca essa intertextualidade, né? Que é colocar as figuras de linguagem no texto, né? Então, junto com o texto, ele vai colocando onomatopeia e metáforas. Ele fala por muitos lados, o Mário de Andrade. Sim, muito bom. Eu adorei o caos por trás do Cruzeiro do Sul. Sim. Foi o meu coração, assim. Sim. Vocês, afinal, descobriram o que é aquela palavra lá? Pituí, pipiu, tipipi. Muito. Muito, né? Bom, ele já explicou a origem do jogo de... Sim. Por que manda os outros ir tomar banho, né? Hoje eu pensei que ele ia explicar mais alguma coisa, mas por enquanto... Cuito. O capê, eu sei que é. O capê. O cuito, eu não fiquei sabendo o que é. Só imagino, né? A gente imagina. Pois é. Conclui, imagina e conclui. Tem o verbo puitar. Puitar, o que é? Não tem? E eu queria... Ai, gente, na verdade, a verdade é a abertura para fechar o botão, né? Que botou ali. É um buraco, né? É um buraco. Agora eu fico no buraco da imaginação da pessoa, que buraco é. Eu dei uma olhada. Agora, alguém, por acaso, sabe o que é fava de Paricá? Porque aqui no... Que ele fumou, né? Diz que ele fumou fava de Paricá para ter sonhos gostosos e adormeceu bem. Alguém sabe o que é fava de Paricá? Sei não. Desconfia, assim. Vamos pesquisar essa fava de Paricá, o que é. Paricá não é uma cidade? Quem sabe aqui no livro é fava. E favas talvez seja tipo uma... Não, eu não tenho certeza, né? Tem que pesquisar. Mas favas eu acho que deve ser como é uma planta, mas ela é seca, né? Como uma palha. Né? Então, vai-te as favas, né? É um estado, né? Vai-te as favas. Né? Mas eu vou dar uma pesquisada nas favas. Aqui na minha região, fava é uma espécie de leguminosa. Um feijão, não é? Tipo de um feijão? É mais ou menos isso aí. Grande assim. Agora, é um vegetal. Vamos ver que negócio é esse, essa fava de Paricá. Só sei que para ele foi firmeza, né? Que ele teve sonhos gostosos. Eu acho que é uma erva, né? É uma árvore, né? Erva. Aí tem uma semente, parece é meio redondinho assim. A fava de Paricá. Olha, interessante. Se a galera descobrir isso aí... Não é? Anda um pouquinho. É que eles fazem fumo, né? Mas é alta essa árvore. Gente. Muito bom, muito bom. Eu fiquei imaginando nessa coisa da linguagem, Mário de Andrade vendo hoje nas empresas, né? Porque hoje nas empresas são vários termos, né, em inglês, para coisas que se faz há
1000 anos, né? Uhum. Né? Então, orçamento é budget e mais um monte de coisa assim. Sim. Acho que eu fico imaginando o Mariano de Andrade vendo essa besteira. Ah, sim. Sim. São termos técnicos, né? Os termos. Né? Mas enfim. Sim. Ai, ai. Mas ele ia brasileirar. Com certeza. Mas é isso, gente. São 8h06 já. Então, semana que vem a gente volta a brasileirar um pouco mais. E vamos... Só mais uma observação que fica muito assim, é o humor dele, né? Como ele joga esse humor assim, que você fala, hilário. Sim. Bom. Ele Muito tinha bom. um humor maravilhoso, né? Uhum. Isso aí. Irônico, né? Muito Sim. Cara de pau, né? Acima de tudo. Acima de tudo, muito cara de muito pau. Bom. Cara de pau total, porque na Catarina é cara de pau, de verdade. Moleque, safado. Sem vergonha. Vergonha total. Mimado, né? Mimado. Mas é isso, gente. Vamos que vamos. Boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau.